vamos invocar o Espírito Santo, pedir ao Senhor que nos ilumine para tentar interiorizar o mais possível este convite extraordinário que o Papa Francisco nos faz a viver para a inclusão social dos povos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. Oremos ao Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com os luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e saibamos gozar sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Sede da sabedoria. Muito bem, então, como sabem, estamos no capítulo 4 da exortação e hoje tratamos da segunda parte deste capítulo 4. E como já vos disse, o Papa Francisco quer abordar sempre no âmbito da dimensão social da evangelização a inclusão social dos povos. Naturalmente, como compreendeis, não é que o Papa trata o assunto na perspectiva da doutrina social da Igreja como questão social. Trata como questão ligada à evangelização. E dizer que não é possível, como já recordando só a lição anterior, não é possível uma boa, verdadeira, completa evangelização se não incluir nessa ação os pobres, a que nível seja necessário. Aliás, ele hoje vai falar exatamente daquele que é também o relacionamento direto com essas pessoas, no sentido de lhes dar Deus, de transmitir Deus a vidas que muitas vezes são muito sofridas. Compreende-se que o Papa tenha querido falar dos pobres, muito embora em termos da sua inclusão social, pois os pobres são, antes de mais, na visão de Deus e da própria evangelização, um lugar teológico, como veremos mais adiante. Na medida em que os pobres são prediletos do amor de Deus e caminho para alcançar uma bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Então, a segunda parte deste capítulo 4, a inclusão social dos pobres, vai neste sentido a opção primordial pelos pobres. O Papa começa por dizer que incluir socialmente os pobres deriva da nossa fé em Cristo. Peço desculpa. Dei aqui um clique ao contrário. Que se fez pobre Cristo e sempre se aproximou dos pobres e marginalizados. E daí a preocupação pelo desenvolvimento integral dos mais abandonados da sociedade. Portanto, isto é a introdução que o Papa faz à segunda parte do quarto capítulo. E aqui começa, como ele costuma fazer sempre, com um fundamento bíblico. E fala de uma questão que é muito bonita na Sagrada Escritura, que é o clamor dos pobres. Deus que ouve o clamor dos pobres. E, naturalmente, que nos estimula a nós também a escutar este clamor dos pobres. De acordo com quanto já afirmado, cada cristão e cada comunidade são chamados a ser instrumentos de Deus ao serviço da libertação e promoção dos pobres, para que possam integrar-se plenamente na sociedade. Isto supõe estar docilmente atentos para ouvir o clamor do pobre e socorrê-lo. O clamor múltiplo, também aquele interior e espiritual. Agora, o Papa cita uma série de textos do Antigo e do Novo Testamento. Começa pelo Êxodo. Eu bem vi a opressão do meu povo, que está no Egito.
e ouvi o seu clamor diante dos seus inspetores. Conheço, na verdade, os seus sofrimentos. Desci a fim de os libertar. E agora vai, eu te envio. Deus está a falar a Moisés, naturalmente. O Deuteronômio diz exatamente também, na mesma linha, o seguinte: ficar surdo a este clamor quando somos os instrumentos de Deus para ouvir o pobre, coloca-nos fora da vontade do Pai e do seu projeto, porque esse pobre clamaria ao Senhor contra ti e aquilo tornar-se-ia para ti um pecado. Deuteronômio. E a falta de solidariedade nas suas necessidades influi diretamente sobre a nossa relação com Deus. O livro Siracide diz: se te amaldiçoa a amargura da sua alma, aquele que o criou ouvirá a sua oração. E o Papa continua dizendo: lembremos também com quanta convicção o apóstolo São Tiago, no Novo Testamento, retomava a imagem do clamor dos oprimidos. Olhai para o salário que não pagastes aos trabalhadores que ceifaram os vossos campos. Está a clamar, e os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor do Universo. Portanto, são alguns exemplos que o Papa refere da Sagrada Escritura, mas continua ainda com outros, ligados sobretudo ao Novo Testamento, que nos colocam em atitude de interrogação sobre como procedemos em relação aos pobres. A Igreja reconheceu que a exigência de ouvir este clamor deriva da própria obra libertadora da graça em cada um de nós, pelo que não se trata de uma missão reservada apenas a alguns. A Igreja, guiada pelo Evangelho da Misericórdia e pelo amor ao homem, escuta o clamor pela justiça e deseja responder com todas as suas forças. Nesta linha se pode entender o pedido de Jesus aos seus discípulos, quanto da multiplicação dos pães: dai-lhes vós mesmos de comer, que envolve tanto a cooperação para resolver as causas estruturais da pobreza e promover o desenvolvimento integral dos povos, como os gestos mais simples e diários de solidariedade para com as misérias muito concretas que encontramos. Embora um pouco desgastada e por vezes até mal interpretada, a palavra solidariedade significa muito mais do que alguns atos esporádicos de generosidade. Supõe a criação de uma nova mentalidade que pense em termos de comunidade, de prioridade da vida de todos sobre a apropriação dos bens apenas por parte de alguns. Portanto, é preciso olhar para a solidariedade não apenas como uma virtude meramente social, mas também como uma virtude cristã. E agora o Papa começa a recordar alguns princípios fundamentais da doutrina social da Igreja que nos interpelam no sentido de realizar esta ação com os pobres numa atitude de justiça verdadeira. Eis o verdadeiro sentido da utilização e da administração dos bens. A solidariedade é uma reação espontânea de quem reconhece a função social da propriedade e o destino universal dos bens como realidades anterior à propriedade privada. Portanto, função social dos bens e destino universal são anteriores à própria propriedade privada. A posse privada dos bens, diz o Papa, justifica-se para cuidar deles e aumentá-los de modo a servirem melhor o bem comum, pelo que a solidariedade deve ser vivida
como a decisão de devolver ao pobre o que lhe corresponde. E a este propósito diz, uma mudança nas estruturas sem se gerar novas convicções e atitudes fará com que essas mesmas estruturas, mais cedo ou mais tarde, se tornem corruptas, pesadas e ineficazes. Nós somos testemunhas de muitas destas realidades, ao nível até da própria sociedade civil, quando não mesmo da própria Igreja. E nesta mesma linha o Papa Francisco afirma ainda, às vezes trata-se de ouvir o clamor de povos inteiros, não são alguns pobres, é o clamor de povos inteiros, dos povos mais pobres da terra, porque a paz funda-se não só no respeito pelos direitos do homem, mas também no respeito pelo direito dos povos. Respeitando a independência e a cultura de cada nação, é preciso recordar-se sempre de que o planeta é de toda a humanidade. Não é por acaso que os bens têm um destino universal. E para toda a humanidade. E que o simples facto de alguém ter nascido num lugar com menores recursos ou menor desenvolvimento não justifica que algumas pessoas vivam menos dignamente. É preciso repetir que os mais favorecidos devem renunciar a alguns dos seus direitos para poderem colocar com mais liberalidade os seus bens ao serviço dos outros. Para falarmos adequadamente dos nossos direitos, é preciso alongar mais o olhar e abrir os ouvidos ao clamor dos outros povos ou de outras regiões do próprio país. Precisamos de crescer numa solidariedade que permita a todos os povos tornarem-se artífices do seu destino, na medida em que cada homem é chamado pessoalmente a desenvolver-se. E agora o discurso do Papa vai se intensificando cada vez mais e descendo ao concreto das situações. Animados pelos seus pastores, os cristãos são chamados em todo lugar e circunstância a ouvir o clamor dos pobres, como bem se expressaram os bispos do Brasil. E agora o Papa cita este trecho que é da autoria dos bispos do Brasil. Dizem eles, desejamos assumir a cada dia as alegrias e esperanças, as angústias e tristezas do povo brasileiro, especialmente das populações das periferias urbanas e das zonas rurais, os sem terra, sem teto, sem pão, sem saúde, lesadas nos seus direitos. Vendo a sua miséria, ouvindo os seus clamores e conhecendo o seu sofrimento, escandaliza-nos, dizem os bispos, o facto de saber que existe alimento suficiente para todos e que a fome se deve à má repartição dos bens e dos rendimentos. O problema agrava-se com a prática generalizada do desperdício. Penso que hoje, em algumas das sociedades ocidentais, se tem muito em conta esta questão do desperdício e há muitas organizações já a procurarem que as coisas não vão parar ao lixo, quando muitas vezes estão em ótimas condições para serem utilizadas, mas procura-se fazer esta ação junto de restaurantes, de grandes superfícies ou de outras organizações que muitas vezes têm a tentação de desperdiçar. Sintetizando e concretizando ainda mais, o Papa diz na mesma linha, mas queremos ainda mais. O nosso sonho voa mais alto. Não se fala apenas de garantir comida ou um decoroso sustento para todos, mas propriedade e civilização
em seus múltiplos aspectos. Isto engloba educação, acesso aos cuidados de saúde e especialmente trabalho, porque no trabalho livre, criativo, participativo e solidário, o ser humano exprime e engrandece a dignidade da sua vida. O salário justo permite o acesso adequado aos outros bens que estão destinados ao uso comum. E depois desta primeira introdução, a explicar os termos da questão, digamos assim, o Papa agora volta outra vez a citar alguns textos do Novo Testamento para nos fazer recordar como as primitivas comunidades e o próprio São Paulo foram fiéis ao Evangelho, precisamente para que esta corrida da fé, para usar a expressão de Paulo, não fosse em vão. Para que fique claro o fundamento do novo agir, o Papa Francisco esclarece que o mesmo radica na fidelidade ao Evangelho. Este imperativo de ouvir o clamor dos pobres faz-se carne em nós quando, no mais íntimo de nós mesmos, nos comovemos à vista do sofrimento alheio. Voltemos a ler alguns ensinamentos da Palavra de Deus sobre a misericórdia para que ressoem vigorosamente na vida da Igreja. Agora, citando Mateus, diz: o Evangelho proclama felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O apóstolo São Tiago ensina que a misericórdia para com os outros permite-nos sair triunfantes no juízo divino. Precisamente porque Mateus ainda diz: falai e procedei como pessoas que hão de ser julgadas, peço desculpa, o apóstolo São Tiago, segundo a lei da liberdade, porque quem não pratica a misericórdia será julgado sem misericórdia, mas a misericórdia não teme o julgamento. Nesta mesma perspectiva, a literatura sapiencial fala da esmola como exercício concreto da misericórdia para com os necessitados. Diz Tobias: a esmola livra da morte e limpa de todo o pecado. E de forma ainda mais sensível, exprime-se Ben-Sirá: a água apaga o fogo ardente e a esmola expia o pecado. A caridade cobre a multidão dos pecados, diz São Paulo, não é? Esta verdade permeou profundamente a mentalidade dos padres da Igreja, tendo exercido uma resistência profética como alternativa cultural ao individualismo hedonista pagão que reinava no período da Igreja primitiva. É uma mensagem tão clara, tão direta, tão simples e eloquente que nenhuma hermenêutica eclesial tem o direito de relativizar. O Papa está sendo muito forte connosco, dizendo-nos que não há razões para justificar a nossa não atenção para com os pobres. A reflexão da Igreja sobre estes textos não deveria ofuscar nem enfraquecer o seu sentido exortativo, mas antes ajudar a assumi-los com coragem e com ardor. E o Papa, na sua linguagem tão terra a terra e tão paterna, tão simples, diz: para que complicar o que é tão simples? As elaborações conceptuais hão de favorecer o contacto com a realidade que pretendem explicar e não afastar-nos dela. Isto vale sobretudo para as exortações bíblicas, que convidam com tanta determinação ao amor fraterno, ao serviço humilde e generoso, à justiça, à misericórdia para com o pobre. Jesus
ensinou-nos este caminho de reconhecimento do outro com as suas palavras e com os seus gestos. E de novo o Papa pergunta, para quê ofuscar o que é tão claro? Não nos preocupemos só com não cair em erros doutrinais, mas também com ser fiéis a este caminho luminoso de vida e sabedoria. E este exemplo eloquente de como nos devemos comportar como cristãos é testemunhado já desde o princípio da vida dos primeiros cristãos, como recorda agora o Papa Francisco. Diz ele, quando São Paulo foi ter com os apóstolos a Jerusalém para discernir se estava a correr ou tinha corrido em vão, o critério-chave de autenticidade que lhe indicaram foi que não se esquecesse dos pobres. Portanto, Pedro pediu exatamente a Paulo isto, que ele não se esquecesse dos pobres de Jerusalém. Este critério importante para que as comunidades paulinas não se deixassem arrastar pelo estilo de vida individualista dos pagãos tem uma grande atualidade no contexto atual, momento histórico de grande paganismo, em que tende a desenvolver-se, como o Papa lhe chama, um novo paganismo individualista. A própria beleza do Evangelho nem sempre a conseguimos manifestar adequadamente, mas há um sinal que nunca deve faltar, a opção pelos últimos, por aqueles que a sociedade descarta e lança fora. E o Papa, continuando, diz, às vezes somos duros de coração e de mente. Esquecemo-nos, entretemo-nos, extasiamo-nos até com as imensas possibilidades do consumo e da distração que esta sociedade oferece. Gera-se assim uma espécie de alienação que nos afeta a todos, pois alienada é a sociedade que nas suas formas de organização social, de produção e de consumo, torna mais difícil a realização deste dom e a constituição dessa solidariedade interhumana. E agora o Papa, depois de toda esta fundamentação bíblica, quer colocar os pobres no seu devido lugar, que é um lugar privilegiado e que, naturalmente, a palavra de Deus já o demonstrou. Perante o testemunho que indubitavelmente nos oferece a palavra de Deus, o Papa Francisco não tem dúvidas sobre como devem viver os cristãos. No coração de Deus, ocupam lugar preferencial os pobres, tanto que até ele mesmo se fez pobre, como diz Paulo aos Coríntios. Todo o caminho da nossa redenção está assinalado pelos pobres. Esta salvação veio a nós através do sim de uma jovem humilde, de uma pequena povoação perdida na periferia de um grande império. O Salvador nasceu num presépio entre animais, como sucedia com os filhos dos mais pobres. Foi apresentado no templo, juntamente com 2 pombinhos, a oferta de quem não podia permitir-se pagar um cordeiro. Cresceu num lar de simples trabalhadores e trabalhou com as suas próprias mãos para ganhar o pão. Quando começou a anunciar o reino, seguiam-no multidões de deserdados, pondo assim em evidência o que ele mesmo dissera. E é o Evangelho de amanhã, que teremos ocasião de ouvir, onde Jesus, na sinagoga de Nazaré, lê o profeta Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. A quantos sentiam o peso do sofrimento, acabrunhados pela pobreza,
assegurou que Deus os tinha no âmago do seu coração. Felizes vós, proclama Jesus, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E com eles se identificou quando disse: tive fome e deste-me de comer, ensinando que a misericórdia para com eles é a chave que abre as portas do céu. De tudo isto, se pode concluir, afinal, que para a Igreja, portanto para todos nós, a opção pelos pobres é mais, como dizia no início, uma categoria teológica do que uma categoria cultural, sociológica, política ou filosófica. Deus manifesta a sua misericórdia antes de mais aos pobres. Esta preferência divina tem consequências na vida da fé de todos os cristãos, chamados a possuírem os mesmos sentimentos que habitam Cristo Jesus. Inspirada por tal preferência, a Igreja fez uma opção pelos pobres, entendida como uma forma especial de primado na prática da caridade cristã, testemunhada por toda a tradição da Igreja. E agora o Papa Francisco cita o Papa Bento XVI quando diz que esta opção preferencial pelos pobres está implícita na fé cristológica, naquele Deus que se fez pobre por nós, para nos enriquecer com a sua pobreza. E agora é um desabafo do Papa que nos diz: desejo uma Igreja pobre para os pobres. Estes têm muito para nos ensinar. Além de participar do sensus fidei, no sentido da fé da Igreja, nas suas próprias dores conhecem Cristo sofredor. É necessário, portanto, que todos nos deixemos evangelizar por eles. E falando sobre a nova evangelização, diz que ela é um convite a reconhecer a força salvífica das suas vidas como pobres e a colocá-los no centro do caminho da Igreja. Somos chamados, diz ainda o Francisco, a descobrir Cristo neles. Não só a emprestar-lhes a nossa voz nas suas causas, mas também a ser seus amigos, a escutá-los, a compreendê-los e a acolher a misteriosa sabedoria que Deus nos quer comunicar através deles. São estas as expressões que se coadunam com a outra expressão tão cara ao Papa Francisco, que é tocar a carne dos pobres. Então, agora, recordando o que disse no início, digo que quando falei há pouco dos pobres como lugar teológico, queria chamar a atenção para como devemos proceder evangelicamente com os pobres e como as razões do nosso comportamento são teologais ou espirituais e não meramente sociais ou estruturais e políticas, como às vezes acontece até no interior da própria Igreja. Se não, vejamos agora as palavras fortes e claras do Papa Francisco. Diz ele: o nosso compromisso não consiste exclusivamente em ações ou programas de promoção e assistência. Aquilo que o Espírito põe em movimento não é um excesso de ativismo, mas primariamente uma atenção prestada ao outro, considerando-o como um só, conosco próprios. Esta atenção amiga é o início de uma verdadeira preocupação pela sua pessoa e, a partir dela, o desejo de procurar efetivamente o seu bem. Isto implica apreciar o pobre na sua bondade própria, com o seu modo de ser, com a sua cultura, com a sua forma de viver a fé. O amor autêntico é sempre contemplativo, permitindo-nos servir o outro
não por necessidade ou vaidade, mas porque ele é belo, a sua beleza interior, independentemente da sua aparência, às vezes até humanamente falando, repugnante. Do amor pelo qual uma pessoa é agradável a outra, depende que lhe dê algo de graça. Quando o amado, o pobre, é estimado como de alto valor, e isto diferencia a autêntica opção pelos pobres de qualquer ideologia, qualquer tentativa de utilizar os pobres ao serviço de interesses pessoais ou políticos, como até nestes dias vimos os políticos nas suas entrevistas utilizarem o Papa Francisco, posso citar, quando a vida deles e as opções deles são ideologicamente materialistas. Sem a opção preferencial pelos pobres, o anúncio do Evangelho, e este anúncio é a primeira caridade, corre o risco de não ser compreendido ou de afogar-se naquele mar de palavras que a atual sociedade da comunicação diariamente apresenta. Ora bem, perante esta radical reflexão que o Papa faz, em que se exprime com coragem evangélica, ele diz ao que vem neste sentido com esta exortação. E diz que, em primeiro lugar, que se quer dirigir aos membros da Igreja Católica e deseja afirmar, como água, é o seu sentimento, que a pior discriminação que sofrem os pobres é a falta de cuidado espiritual. Eu acho que às vezes nem sempre faltamos com alguma coisa material aos pobres, mas eu não sei se temos a capacidade de cuidar deles também do ponto de vista espiritual. A imensa, sabemos, e o Papa recorda isso, a imensa maioria dos pobres possui uma especial abertura à fé, tem necessidade de Deus e não podemos deixar de oferecer a sua amizade, a amizade de Deus, a sua bênção, a sua palavra, a celebração dos sacramentos e a proposta de um caminho de crescimento e amadurecimento na fé. Eu sei que muitas vezes nós temos alguns escrúpulos em não querer instrumentalizar os dados da fé, mas a opção preferencial pelos pobres deve traduzir-se principalmente numa solicitude religiosa, diz o Papa, privilegiada e prioritária. Portanto, devemos vencer às vezes um certo respeito humano de que somos assaltados. E nesta mesma linha, o Papa continua ainda dizendo-nos: ninguém deveria dizer que se mantém longe dos pobres porque as suas opções de vida implicam prestar mais atenção a outras incumbências. Como se dissesse, temos mais que fazer de cuidar dos pobres. Esta, diz o Papa, é uma desculpa frequente nos ambientes académicos, empresariais ou profissionais e até mesmo eclesiais. Embora se possa dizer em geral que a vocação e a missão próprias dos fiéis leigos é a transformação das diversas realidades terrenas para que toda a atividade humana seja transformada pelo Evangelho, ninguém pode sentir-se exonerado da preocupação pelos pobres e pela justiça social. A conversão espiritual, a intensidade do amor de Deus e do próximo, o zelo pela justiça e pela paz, o sentido evangélico dos pobres e da pobreza são exigidos a todos. Nenhum de nós está dispensado destas exigências. E agora o Papa entra numa confidência íntima e diz-nos: temo também que estas palavras, as suas palavras, sejam objeto apenas de alguns comentários, sem verdadeira incidência prática. Apesar disso, tenho confiança
na abertura e nas boas disposições dos cristãos, e peço-vos que procureis comunitariamente novos caminhos para acolher esta renovada proposta. E é exatamente a partir agora deste sentimento tão humilde do Papa que ele aborda duas últimas questões da lição de hoje. A primeira é a economia, a tal economia que mata, como ele diz, e a distribuição das entradas, dos bens, e por outro, e a concluir, aquilo que diz respeito ao cuidado dos mais frágeis. Então o Papa começa por descrever, descer ao concreto, com as suas propostas e sugestões. Tudo isto agora são aspirações do Papa para que isto possa eventualmente acontecer não apenas a nível das comunidades cristãs, mas por influência destas, das próprias sociedades civis. A necessidade de resolver as causas estruturais da pobreza não pode esperar. E não apenas por uma exigência pragmática de obter resultados e ordenar a sociedade, mas também para curar de uma mazela a sociedade que a torna frágil e indigna e que só poderá levá-la a novas crises. E agora com toda a energia que lhe conhecemos. Enquanto não forem radicalmente solucionados os problemas dos pobres, renunciando à autonomia absoluta dos mercados e da especulação financeira e atacando as causas estruturais da desigualdade social, não se resolverão os problemas do mundo e, em definitivo, problema algum. A desigualdade é a raiz dos males sociais. Portanto, neste sentido, e perante esta análise tão clarividente, o Papa diz que a dignidade de cada pessoa humana e o bem comum são questões que deviam estruturar toda a política económica. Este é um belo discurso para fazer em semana de eleições. Mas, às vezes, talvez alguns já os tenham feito e não se tenham calado. Mas às vezes parecem somente apêndices adicionados de fora para completar um discurso político sem perspectivas nem programas de verdadeiro desenvolvimento integral. Eu não sei se vocês ouviram durante esta semana e se vão ouvir durante a próxima os políticos a falar da pobreza. Não creio. Sabem porquê? Porque há muitas palavras, e pobreza e pobre são algumas delas, que se tornam molestas para o nosso sistema capitalista, social capitalista. Molesta que se fale de ética, molesta que se fale de solidariedade mundial, molesta que se fale de distribuição dos bens, molesta que se fale de defender os postos de trabalho, molesta que se fale da dignidade dos fracos, molesta que se fale de um Deus que exige compromisso em prol da justiça. E eu sou testemunha de que estas palavras molestam mesmo, porque a semana que passou tivemos uma conferência de imprensa exatamente sobre a situação das instituições aqui no Alentejo e choveram imediatamente as críticas àquilo que nós julgávamos ser apenas uma tentativa de fazer não esquecer em que situação se encontram os pobres. Portanto, outras vezes acontece que estas palavras se tornam objeto de uma manipulação oportunista que desonra as próprias situações de pobreza. A cômoda indiferença diante destas questões esvazia a nossa vida e as nossas palavras de todo o significado. A vocação de um empresário é uma nobre tarefa, desde que se deixe interpelar por um sentido mais amplo da vida. Isto permite-lhe servir verdadeiramente o bem comum com o seu esforço por multiplicar e tornar os bens deste mundo
mais acessíveis a todos. E agora, dirigindo-se diretamente à economia e ao mercado, o Papa Francisco afirma corajosamente: não podemos mais confiar nas forças cegas e na mão invisível do mercado. O crescimento equitativo exige algo mais do que o crescimento económico, embora o pressuponha. Requer decisões, programas, mecanismos e processos especificamente orientados para uma melhor distribuição das entradas, para a criação de oportunidades de trabalho, para uma promoção integral dos pobres, que supera, aliás, o mero assistencialismo. Temos que resolver as causas e não apenas atenuá-las. E agora reparem a linguagem outra vez humilde do Papa. Longe de mim propor um populismo irresponsável, mas a economia não pode mais recorrer a remédios que são um novo veneno quando se pretende aumentar a rentabilidade, reduzindo o mercado de trabalho e criando assim novos excluídos. Volta à sua humildade. Peço a Deus que cresça o número de políticos capazes de entrar num autêntico diálogo que vise efetivamente sanar as raízes profundas e não a aparência dos males do nosso mundo. A política, tão denegrida, é uma sublime vocação. É uma das formas, já que Chiara o dizia, preciosas da caridade, porque busca o bem comum. Temos de nos convencer que a caridade é o princípio não só das micro-relações estabelecidas entre amigos, na família, no pequeno grupo, mas também nas macro-relações, como relacionamentos sociais, económicos e políticos. E continuando, diz, rezo ao Senhor para que nos conceda mais políticos, não os oportunistas e os chantagistas, que tenham verdadeiramente a peito a sociedade, o povo, a vida dos pobres. Era um discurso perfeitamente adequado para fazer ouvir aos nossos políticos que andam aí em campanha. É indispensável que os governantes e o poder financeiro levantem o olhar e alarguem as suas perspectivas, procurando que haja trabalho digno, instrução e cuidados sanitários para todos os cidadãos. A economia, como indica o próprio termo, deveria ser a arte de alcançar uma adequada administração da casa comum, que é o mundo inteiro. Se realmente queremos alcançar uma economia global saudável, precisamos neste momento da história de um modo mais eficiente de interação que, sem prejuízo da soberania das nações, assegure o bem-estar económico a todos os países e não apenas a alguns. E qualquer comunidade da Igreja, na medida em que pretender subsistir tranquila, sem se ocupar criativamente, nem cooperar de forma eficaz para que os pobres vivam com dignidade e haja inclusão de todos, qualquer comunidade deste tipo correrá o risco da sua dissolução. Mesmo que falte temas sociais ou critique os governos, facilmente acabará submersa pelo mundanismo espiritual, dissimulado em práticas religiosas, reuniões infecundas ou discursos vazios. Mais claro do que isto, penso que não era possível. E o Papa Francisco conclui este tema da economia com enorme humildade espiritual e radical neste seu testemunho evangélico. Reparem a humildade com que o Papa fala. Se alguém se sentir ofendido com as minhas palavras, saiba que as exprimo com estima e com o melhor das intenções, longe de qualquer interesse pessoal ou ideologia política. A minha palavra não é a de um inimigo, nem a de um opositor.
A mim interessa-me apenas procurar que quantos vivem escravizados por uma mentalidade individualista, indiferente e egoísta, possam libertar-se dessas cadeias indignas e alcancem um estilo de vida e de pensamento mais humano, mais nobre, mais fecundo, que dignifica a sua passagem por esta terra. Creio que mais claro do que isto não era possível e que o Papa é verdadeiramente uma pessoa extraordinariamente corajosa. E agora, a terminar esta segunda parte do 4º capítulo, o último subcapítulo, que ele intitulou Cuidar da Fragilidade. É exatamente isto que ele nos propõe agora. Jesus, o evangelizador por excelência e o Evangelho em pessoa. Amanhã vamos viver o dia da palavra, portanto a palavra é o próprio Cristo. Identificou-se especialmente com os mais pequeninos, com os mais pobres. Isto recorda-nos a todos os cristãos que somos chamados a cuidar dos mais frágeis da terra. Mas no modelo do êxito e individualista, que é o atual em vigor, parece que não faz sentido investir para que os fracos ou menos dotados possam também se ingrar na vida. E rompe ainda o Papa com toda a lógica meramente humana. Embora aparentemente não nos traga benefícios tangíveis e imediatos, proceder desta maneira, é indispensável prestar atenção e debruçar-nos sobre as novas formas de pobreza e fragilidade nos quais somos chamados a reconhecer Cristo sofredor. E agora exemplifica os sem-abrigo, os toxicodependentes, os refugiados, os povos indígenas, os idosos cada vez mais sós e abandonados, etc. Os migrantes representam um desafio especial para mim por ser pastor de uma igreja sem fronteiras, que se sente mãe de todos. Por isso exorto os países a uma abertura generosa, que em vez de temer a destruição da identidade local, seja capaz de criar novas sínteses culturais. E agora continua de coração nas mãos a falar-nos. Sempre me angustiou a situação das pessoas que são objeto das diferentes formas de tráfego. Quem dera que se ouvisse o grito de Deus, perguntando a todos nós: onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão escravo? Onde está o irmão que estás matando cada dia na pequena fábrica clandestina, na rede de prostituição, nas crianças usadas para a mendicidade, naquele que tem de trabalhar às escondidas porque não foi regularizado? Não nos façamos distraídos. Há muita cumplicidade. A pergunta é para todos. Nas nossas cidades está instalado este crime mafioso e aberrante, e muitos têm as mãos cheias de sangue devido a uma cômoda e muda cumplicidade. E agora indica algumas áreas ou grupos de pessoas particularmente pobres. Duplamente pobres são as mulheres que padecem situações de exclusão, maus tratos e violência, porque frequentemente têm menores possibilidades de defender os seus direitos. E, todavia, também entre elas encontramos continuamente os mais admiráveis gestos de heroísmo cotidiano na defesa e cuidado da fragilidade das suas famílias. Mais uma vez, o Papa Francisco corajosamente defende a vida e o direito de nascer. Entre estes seres frágeis, que a Igreja quer cuidar com predileção, e agora aborda
uma outra área que tão dolorosa nos é, estão também os nascituros, os mais inermes e inocentes de todos, a quem hoje se quer negar dignidade humana para poder fazer deles o que apetece, tirando-lhes a vida e promovendo legislações para que ninguém o possa impedir. Muitas vezes para ridicularizar jocosamente a defesa que a Igreja faz da vida dos nascituros. Procura-se apresentar a sua posição como ideológica, obscurantista e conservadora. E, no entanto, esta defesa da vida nascente está intimamente ligada à defesa de qualquer direito humano. Este foi apenas o primeiro direito a ser anulado. Depois deste, vêm muitos outros, como aquele que já temos citado, o da eutanásia. Supõe a convicção que um ser humano é sempre sagrado e inviolável, desde a vida nascitura até à vida que está a terminar. Em qualquer situação e em cada etapa do seu desenvolvimento. Cada ser humano é fim em si mesmo e nunca um meio para resolver outras dificuldades. Se cai esta convicção de que o ser humano é fim e não meio, não restam fundamentos sólidos e permanentes para a defesa dos direitos humanos, que ficariam sempre sujeitos às conveniências contingentes dos poderosos de turno. Por si só, a razão é suficiente para se reconhecer o valor inviolável de qualquer vida humana. Mas se olharmos também a partir da fé, toda a violação da dignidade pessoal do ser humano clama por vingança junto de Deus e torna-se ofensa ao Criador do homem. Estamos a terminar. E precisamente porque é uma questão que mexe com a coerência interna da nossa mensagem cristã sobre o valor da pessoa humana, não se deve esperar que a Igreja altere a sua posição sobre esta questão. O Papa é muito claro. Não é possível alterar a posição da Igreja a este propósito. O Papa diz mesmo, quero ser completamente honesto. Este não é um assunto sujeito a supostas reformas ou modernizações. Não é a opção progressista pretender resolver os problemas eliminando uma vida humana, seja na infância ou na velhice. Mas é verdade também que temos feito pouco para acompanhar adequadamente as mulheres que estão em situações muito duras, nas quais o aborto lhes parece como uma solução rápida para as suas profundas angústias, particularmente quando a vida que cresce nelas surgiu como resultado de uma violência ou num contexto de extrema pobreza. O Papa pergunta-se, a concluir, quem pode deixar de compreender estas situações de tamanho sofrimento? E aqui podíamos dizer que, paralelamente a isto, é igualmente a questão daqueles que são condenados a morrer porque não têm assistência, nem cuidados continuados, nem muito menos cuidados paliativos. Há outros seres frágeis e indefesos que muitas vezes ficam à mercê dos interesses económicos ou de um uso indiscriminado dos bens. Refiro-me ao conjunto da criação. Nós, os seres humanos, não somos meramente beneficiários, mas guardiões de outras criaturas. Pela nossa realidade corpórea, Deus uniu-nos tão estreitamente ao mundo que nos rodeia que a desertificação do solo é como uma doença para cada um. E podemos lamentar a extinção de uma espécie como se fosse uma mutilação. Não deixemos que a nossa passagem fiquem sinais de destruição e de morte que afetem a nossa vida e a das gerações futuras. E agora,
mesmo a concluir, o Papa Francisco dá o exemplo de São Francisco de Assis. Pequenos, mas fortes no amor de Deus. Como São Francisco de Assis, todos nós cristãos somos chamados a cuidar da fragilidade do povo e do mundo em que vivemos. Devo confessar-vos, já terminamos, mas neste contexto de eleições em que nos encontramos, como gostaria de ter ouvido já alguma vez nos discursos dos políticos estas preocupações. Infelizmente, apenas tentam defender os seus pontos de vista para ganhar votos e manter o domínio dos bens ao serviço de outras causas, mas não ao serviço da igualdade, da justiça, do bem comum e, sobretudo, do cuidado dos mais frágeis. Creio que esta lição de hoje do Papa Francisco nos deve estimular verdadeiramente a ser capazes de olhar para tudo isto com até alguma vergonha interior, porque não sei se todos temos estado suficientemente despertos para compreender estas questões tão delicadas. Muito bem, dei por terminada a minha intervenção, espero que vos tenha ajudado e se vos ajudou, ainda bem. O importante é que todos somos poucos para levar por diante esta tarefa tão exigente, tão radical e tão necessária no mundo de hoje. Muito obrigado pela vossa paciência em terem escutado. Eu acho que para mim é um deleite verdadeiramente e é uma alegria sentir a minha comunhão e unidade com o Papa Francisco num discurso tão quente, caloroso, como ele sabe fazer. Portanto, nesta semana em que estamos a refletir sobre as nossas decisões, acho que estes discursos ajudam muito e devem ser prioridade para sabermos o que escolher e em quem votar.